Bom, boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sr. Sérgio Cabral, interrogatório, como já de outras vezes esclareci, só para registro, tenho que fazer de novo. O senhor é convidado para exercer o direito de defesa, o senhor não vem aqui não é forçado a nada, fique à vontade para responder ou não qualquer pergunta, esclarecer ou não qualquer dúvida. Veja isso como um momento da defesa, uma oportunidade que é aberta para o senhor falar, se assim desejar. O seu advogado vem trabalhando em seu favor, assim vai continuar, mas esse momento é reservado para o senhor. Né? Mas qualquer omissão, qualquer silêncio não vai importar nenhum prejuízo para toda a defesa. Certo? Perfeito. O senhor sabe disso, mas é para ficar registrado e assim é de fato. Bom, nós estamos tratando aqui neste processo de algumas situações que configurariam lavagem de dinheiro envolvendo empresas do grupo Dirija. Né? Com essa denúncia, a acusação que o senhor, principalmente através do senhor Ari Filho, a organização criminosa, aquilo que chamamos de organização criminosa, enviava recursos, valores em espécie para essas empresas com contratos falsos, fictícios de prestação de serviço e recebia os valores nas suas contas, forma de branquear um dinheiro de origem ilícita. O senhor tem conhecimento desses procedimentos aqui, tanto envolvendo a Grau, que é a LRG, quanto a Falsi Castro, quanto a SFB da senhora Sônia? Sabe desses momentos, episódios de lavagem de dinheiro? Boa tarde, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Stanley, e a todos. Obrigado por essa oportunidade de esclarecer, diante da nova postura que adotei, de confessar os meus erros, o meu arrependimento, agradecer a minha defesa ao doutor Márcio Delambert, que tem sido incansável, e ao senhor a oportunidade de poder contar ao senhor a verdade dos fatos, e ao doutor Stanley, e à sociedade, representada aqui pela imprensa. Tenho conhecimento dos fatos, sim. Eram pessoas da minha relação e intimidade, que conviviam comigo e cuidavam do dinheiro da propina, do meu dinheiro pessoal. A dona Sônia, o Sérgio e Sônia, Sérgio e Carlos Miranda, e o Ari também, né? Desconhecia o fato do apartamento do Ari, isso eu nunca soube, nunca. Ele disse que é uma coisa dele. Ele mencionou aqui. Realmente não sabia. E detalhes do procedimento também eu não procurava saber, mas eu sabia e dava orientação, porque eram pessoas que prestavam serviço para mim, recebiam dinheiro em forma de propina, fruto da propina, e eram pessoas que não tinham origem de recursos para justificar o seu padrão de vida. Então eu orientei-os a buscar uma solução. O Ari, por essa relação com o grupo Dirige, assim como tinha com o grupo Eurobarra, viabilizou para eles essa solução. Se o senhor, você me perguntar detalhes, eu não saberia dizer por que foi o valor de cada um, de que maneira que foi o conteúdo do contrato, isso não passou por mim. Né? Quem cuidava disso? Era o Carlos Miranda. Era o Carlos Miranda que cuidava disso. Mas eu tenho ciência total do assunto. O contato com o Jaime e com o João, do grupo Dirija, foi feito pelo senhor ou pelo Ari? Pelo Ari. Foi ele que me apresentou os dois, na época em que eles eram sócios do seu Adriano, e do Antônio José. Creio que deles, o amigo do Ari era o Antônio José, que não era é o único que não é a família, que não é da família. Os demais são familiares, de origem portuguesa. Eu queria até que o Antônio José também. E tive convívio social com eles algumas vezes, bem raras,
E em 2002 eles me ajudaram para senador com automóveis, em 2006 também, e em 2010 também. Creio que também por intermédio do Ari, em 2014 para o Pezão. Também ajudaram na campanha. Agora, quando foi feita essa solicitação, esse acerto, houve algum tipo de ameaça, alguma coisa de faça isso, senão pode ser prejudicado ou não? Não. Ele pediu e eles aceitaram. O Ari foi lá e disse, olha, para eles não tem nenhum problema, eu entendi como uma forma de agradar, mas eu não pessoalmente eu nunca pedi, nunca cheguei a nenhum deles para dizer, olha, emita uma nota para fulano, para Beltrano, nunca agradeci por isso, nunca foi necessário. Mas era uma coisa que o Ari tratava com eles. Benefício na Secretaria de Fazenda? Não, nunca me pediram nada, nunca. Além desse esquema de lavagem de dinheiro em especial, você recorda de outros esquemas parecidos? Claro, tem o do Adriano, né, que era o sócio da Euromar, que depois eles se dividiram. Eram essas pessoas que eu mais me preocupava. O Bezerra, o Ari, o Ari não, porque o Ari sempre dava o jeito dele. Eu não tinha assim maiores preocupações, mas o Bezerra, e o Serjão, o Carlos Miranda e a Sônia eram as pessoas que eu ficava mais atento, preocupado que eles fizessem origem, né? Exatamente. O pagamento exatamente. Do que eles faziam. Exatamente. Tá. Perguntado sobre a origem desses recursos, o senhor Ari mencionou duas situações que ele recolheu dinheiro. Num supermercado, que ele acreditava que era Presunic, e também numa cervejaria, Itaipava. A gente já falou isso outras vezes aqui também, mas falou ontem também, novamente. O senhor confirma isso? Que dinheiro era esse? Por que era dado? Por que ele recolhia? Que título? E se tinha mais que origem, né, desse dinheiro, de onde vinha? Perfeito. Em relação ao Presunic, não houve nenhum tipo de entrega de propina. Essa relação começou quando eu era presidente da Assembleia Legislativa e houve uma tentativa de alguns deputados, tem um deputado falecido, o deputado André Luiz, tentativa de extorsão ao grupo lá que o senhor Joaquim liderava. E eu impedi aquilo. Ele ficou muito grato e passou a me ajudar em campanhas eleitorais, principalmente a de 2002 e a de 2006. Foi um contribuinte importante com o Caixa 2. Eu não tenho certeza se em 2010 também ele ajudou. Creio que sim, porque houve depois do entrevero entre mim e ele, por conta... e aí me causou estranheza, e agora por esse depoimento do Ari, eu começo a fechar o raciocínio. Talvez o Ari tenha, em meu nome, pego dinheiro nesse supermercado para benefício pessoal. Eu não estou aqui afirmando, estou aqui levantando essa hipótese, porque creio que em 2011, isso é fácil de verificar, ou 2012, o seu Joaquim me procurou, me pediu um encontro, me pedindo para eu olhar uma multa ao Grupo Presunic na Secretaria de Fazenda, de valor muito alto, se eu não me engano, alguma coisa entre 350 e 500 milhões de reais, era uma coisa alta. E que para ele era fundamental. Ele falou com muita convicção para mim aquilo, de uma maneira como se fosse natural eu resolver. Porque ele estava vendendo o grupo para um grupo chileno. Estava vendendo o Presunic, que na verdade não era nem o nome dele, era o nome dos filhos dele, que ele já tinha vendido lá atrás um supermercado e não podia ter em nome dele o supermercado. E ele disse, olha, isso vai prejudicar muito a venda. E eu falei, seu Joaquim, é impossível, não tenho como...
o máximo que eu fiz foi pedir ao secretário Renato Vilela que os recebesse, e já sabendo a resposta que seria negativa para eles. Eles até acabaram vendendo para o grupo chileno, mas perderam dinheiro. E de lá para cá, depois daquele dia, nunca mais eles me procuraram. E eu percebi uma convicção estranha na maneira como ele falou comigo, educada como sempre, mas como assim, olha, nós temos aqui uma relação, eu senti algo assim estranho, mas nunca houve. Já que eu te dou dinheiro... Exatamente, uma coisa estranha. Mas o senhor não recebia dinheiro do... Não tinha propina com ele. Houve ajuda em campanha eleitoral. Já a Itaipava, o Grupo Petrópolis, sim. O Grupo Petrópolis tinha propina. Houve ajuda em campanha eleitoral e de fato havia esse recurso, como o Carlos Miranda falou no depoimento dele, em que parte do recurso era para ele, para lavagem do dinheiro dele, outra parte ficava com a Ari. E outra parte ficava para gastos do caixa. Bom, nós estamos falando aqui da lavagem, né? Bom, perguntar dos valores, não sei se o senhor tem como... Eu tenho conhecimento. Segundo a denúncia, em torno de... E segundo também o senhor Jaime, da Dirija, que veio aqui, em torno de 7 milhões de reais o valor, as transferências de valores para Grau, que é LRG. Certamente procede. Que está aí, procede. Com relação ao Falci Castro, do Serjão, que a empresa é o nome da esposa, mas segundo ele, quem usava era ele. A Gleides não tinha... Era uma pessoa que não tinha nada a ver com isso. Em torno de 1 milhão. Pode ter sido. Deve ser. Você não tem essas informações? Não tenho essas informações. Mas certamente são verdadeiras. Que tá aí E da SFB da Sônia, em torno de 160 mil, que ela disse que seria um salário, talvez 8 meses de salário. Perfeito. Assim. Perfeito. Isso tudo é verdade. Quem controlava esse fluxo era o Carlos Miranda. A história do apartamento, o senhor não sabe? Não só do apartamento, como todo aquele patrimônio que apareceu na Operação Mascate, eu desconhecia. Eu realmente não sabia. Os apartamentos que estavam no nome de outra pessoa? O nome dele, o nome de outra pessoa, não tinha esse conhecimento. O senhor Ari, ele era da Secretaria de Fazenda? Quando ele me conheceu, ele já era da Secretaria de Fazenda, ele não era auditor da Receita, ele era agente fazendário. E eu fui a um comício doméstico, né, como a gente chama, na casa de uma pessoa, em que ele estava presente, e aí se apresentou a mim. Ele disse que tinha ido à Assembleia por ocasião de alguma manifestação dos servidores da Fazenda. Eu era o líder do PSDB na época. E, enfim, ele fez lá elogios à minha atuação, falou: poxa, eu queria ajudar o senhor na campanha e tal. Isso era o ano de 1994. E aí, depois da eleição, ele foi requisitado para o meu gabinete. O senhor o colocou em algum posto de destaque na Receita, na Secretaria Estadual? Não, nunca o coloquei lá. Sabe se ele tinha alguma ingerência sobre os trabalhos da... Não, pelo contrário, eu adverti o atual presidente do BNDES, Joaquim Levy, e o atual presidente da FUNCEF, nomeados pelo governo federal do presidente Bolsonaro, o Renato Vilela, foram meus 2 secretários de Fazenda. Os 2 podem confirmar que eu até os advertia sobre o Ari. Olha, tome cuidado, não deixe entrar aí, se falarem meu nome está desautorizado. Qual era a sua preocupação exatamente? Falarem meu nome. O Ari era aquela pessoa que você não inspirava confiança para eu delegar qualquer tipo de coisa no ponto de vista da gestão. Eu errei em ter utilizado ele para esses tipos de assuntos, mas era uma pessoa que eu não poderia jamais colocar numa posição... Então, por isso, deixei ele com o meu assessor pessoal ali ao meu lado, no palácio ali, numa sala e tudo. Era uma forma de homenageá-lo. Não tinha função executiva nenhuma.
Nenhuma. Não participava de nenhuma reunião, nunca sentou com nenhum secretário, qualquer secretário pode confirmar isso, qualquer um secretário dos todos que eu nomeei, de 2007 a 2014, nunca sentaram com o Ari para nada. A importância dele na sua administração? Ele amealhou um patrimônio assim, considerável, né? Ele tivesse o nome de outras empresas e tudo mais. Teve também uma história de um imóvel no exterior também. Isso. Miami, então... Ele era um captador de recursos na campanha, importante. E mais do que isso até, eu creio que ele falou muito em meu nome. Eu não sei ele precisar. Esse caso, por exemplo, do Presunic é um exemplo claro. Agora, o que eu tinha com ele, que era da minha ciência, era o assunto do Walter Faria, do Grupo Petrópolis. Né? Ali eu sabia que ele recebia isso foi feito o valor. Através do Ari. Ele pegava o recurso, ele dava para o Miranda. E por que esse esquema ilícito específico da cervejaria Itaipava era feito através do Ari? Se havia eventualmente... Perfeito. Porque eu, como presidente da Assembleia, o Ari calhou de ir comigo numa reunião com ele, quando ele era representante das distribuidoras da Skin Cariol. O Walter Faria. E ele era o grande representante. Foi até uma cisão muito polêmica quando ele criou o Grupo Petrópolis e fez a cervejaria Itaipava. Se eu não me engano, eu era presidente da Assembleia Legislativa, foi no governo Garotinho, se eu não me engano. E instalou a fábrica lá em Petrópolis. Então ficou essa relação que eu mantive ali com ele. O Walter é uma pessoa de muita influência. Eu poderia até ao Ministério Público, se desejar, esclarecer em outras circunstâncias muitas coisas em relação a isso. Bem, Xixi. Não tem aqui alguma pergunta? Não, Excelência, eu vou só, por preciosismo mesmo, confirmar, pelo que o senhor falou, eu já tinha indagado isso aqui anteriormente ao senhor Sérgio Castro, quando ele estava depondo. O senhor tinha conhecimento, o senhor tinha ciência do todo, mas esses detalhes, a operacionalização, isso ficava a cargo de pessoas de confiança, como o Miranda e, no caso, o Ari. Exatamente, principalmente o Miranda. Eu diria que o Miranda já entregava pronto para o Ari não tinha ciência, não elaborava o digamos, funcionamento da coisa. Como colocou o Dr. Marcelo, a criação do documento para justificar o recurso, era todo ele feito pelo Carlos Miranda, não era pelo Ari. O Ari não participava da feitura daqueles documentos, dos contratos fictícios. Ele só levava. Tá certo. Tá. Eu estou satisfeito. Isso é isso. Alguma defesa quer perguntar? O advogado do interrogando quer complementar, fazer uma pergunta? Nenhum. Está feito? Pode encerrar.